Ultimamente, o Flamengo tem sido o clube de maior sucesso no Brasil. Administrativamente, conseguiu se organizar. Financeiramente, tem conseguido pagar os maiores salários do futebol brasileiro. E dentro de campo, conquistou os principais títulos. Mas será que isso é um modelo para ser adotado nos outros clubes? E conversando com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, quais são os prazeres de comandar um clube e quais são as dificuldades? Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, não só de poder falar com a cidade de Campinas, mas com o nosso entorno, a região metropolitana e com os nossos torcedores particularmente. Respondendo então a primeira pergunta, o Flamengo é o clube modelo porque ele conseguiu administrativamente, financeiramente, dentro de campo está muito bem. Tem como pegar o exemplo do Flamengo ou são realidades completamente diferentes? Acho que o Flamengo é exemplo não pelo que ele está colhendo agora, pelo que as pessoas estão vendo o resultado. Mas nós temos que dar alguns passos atrás para verificar quando começou esse processo de transição no Flamengo, os desafios que eles passaram dentro e fora de campo, perda de patrocinadores, o time não conseguia conquistar também campeonatos a nível nacional e internacional, porque o Flamengo primeiro optou por fazer a lição de casa, arrumar, criar as condições para que ele pudesse hoje estar nesse patamar de qualidade que inveja a grande maioria dos clubes brasileiros. Mas o Flamengo não é o único modelo a ser perseguido, Nós temos outras experiências muito interessantes no Brasil e no mundo que vale a pena ser encarada. E olhando para a Ponte Preta, obviamente o Flamengo é uma referência para o futebol mundial hoje, mas nós temos que também fazer aquilo que o Flamengo fez, dar um passo de cada vez, para a gente pisar no chão com seriedade, com profissionalismo, com transparência, para que a Ponte Preta possa, no horizonte mais curto possível, colher também um resultado de uma reorganização administrativa que nós estamos promovendo. E nós vamos falar muito sobre esses passos que um clube de futebol precisa tomar. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então para a gente poder ficar mais à vontade, para a gente poder conversar. A segunda pergunta, Tiãozinho, quais são as dificuldades que um presidente encontra? Quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que você passa no dia a dia. E depois, quais são os prazeres que tem um presidente de futebol? Vamos começar pelas dificuldades, que elas são estruturais do futebol brasileiro, Então nós carregamos aí um legado que para os clubes médio, intermediários, vem desde a existência do antigo Clube dos 13. Você criou uma categoria de clubes de futebol que ficavam com a maior parte dos recursos, sobretudo de publicidade, direito de imagem, de transmissão de televisão. Isso foi criando um abismo entre os clubes que pertenciam a essa chamada elite, entre aspas, do futebol brasileiro, porque nem todo mundo que estava ali, de fato, fazia parte da elite do futebol brasileiro. E você tinha aqueles clubes chamados intermediários, que, num determinado momento, resolveram enfrentar essa lógica. O exemplo mais importante desse enfrentamento, eu diria que, do ponto de vista de colher resultados, é o Atlético Paranaense, mas a Ponte Preta, desde a primeira hora, lutou contra essa estrutura. Que ela divide o Brasil em dois, aqueles que têm os melhores benefícios e privilégios e aqueles que lutam diariamente pela sobrevivência. A Ponte está no patamar dos clubes que lutam diariamente pela sobrevivência. Então, pensar em organização é preciso também fazer um acerto de contas com essa própria história do futebol brasileiro. O segundo elemento é internamente, a gente olhar para dentro, aprender com os nossos erros, verificar a possibilidade de aprimoramento, de modelo de gestão, de administração, sobretudo no campo do contencioso civil e trabalhista, Os clubes acumulam muita dívida trabalhista por conta de experiências de modelo de gestão que também vinha de um tempo em que ninguém pagava nada, Igual aquela música, não vão pagar nada, então as pessoas fingiam Titãs, que pagava a prefeitura, lembrando Titãs, fingia que pagava a conta de água, fingia que pagava a conta de luz, fingia que pagava imposto de renda, fingiam que, no caso os clubes, com as características da Ponte Preta, não precisa pagar imposto de renda, mas você tinha outros tributos, Fundo de Garantia, INSS. Então você tinha tributos que não eram recolhidos. Então isso foi acumulando passivos, Aí nós vivemos algumas reformas que vieram em função da legislação federal. Nós estamos falando do Time Mania, nós estamos falando do Profut, da Lei de Moralização do Esporte, mas também temos que falar da Lei Pelé, que atingiu fortemente os clubes intermediários, os clubes com características de formação de talentos, que a história da Ponte Preta é muito ligada à formação de jogadores, A gente tem uma lista de serviço prestado, ao futebol brasileiro, Desde a década de 70, da década de 60, a gente olha os times hoje em atividade, quase todos têm algum jogador que passaram
pelas fileiras aqui da Ponte Preta. Então isso também foi um movimento importante, porque ele trouxe novas responsabilidades para os dirigentes. Por outro lado, transformou os clubes formadores presa muito fácil de empresários de futebol. Então você faz todo o investimento, trabalha o garoto desde pequeno, alimenta, formação pedagógica, formação técnica, tática, caráter, e a hora que o garoto vem assinar o primeiro contrato, ele já chega com um caminhão de empresário junto. Aí, então o clube acaba sempre ficando vulnerável. A relação de trabalho também é uma relação em que você, para proteger o atleta, na formação ou em atividade já como profissional, você tem as chamadas multas rescisórias. Para evitar que esse jogador seja sequestrado literalmente, você acaba colocando uma multa elevada, que nem sempre reflete o valor de mercado daquele jogador, mas é uma forma de proteção. Só quando isso não se realiza, a venda, ou o jogador não encaixa, tem algum problema de disciplina, técnica, você cria um atrito e que isso inevitavelmente vai resultar num passivo trabalhista, né? Inevitavelmente. Então acho que a Lei Pelé, ela também representou um problema para os clubes com as características da Ponte Preta, com todo respeito ao Pelé. Acho que ele até hoje incomoda muito a ele essa atribuição, porque era uma lei que era para libertar os jogadores da antiga lei do passe, que também era um sistema quase de escravidão para o jogador de futebol, porque o dirigente podia acabar com a carreira dele, mas por outro lado houve uma liberalização excessiva. A FIFA está tentando reorganizar esse modelo de negócio, tentando valorizar o clube formador. Então qualquer venda internacional, você tem ali, carrega ali o direito de clube formador, mas ainda é preciso, na minha opinião, haver distinções entre uma atividade regular de trabalho e uma atividade com as características do futebol. Então as rotinas, os horários são diferentes, os contratos são diferentes, mas nós todos estamos no mesmo guarda-chuva da CLT. Então isso impacta muito e nós precisamos também, quando olhar a possibilidade de melhoria da legislação do futebol, encarar os clubes com essa diferenciação. Então você tem a conquista do Estatuto da Criança e Adolescente, que coloca lá uma idade inicial para que as crianças possam efetivamente serem contratadas, assumir carteira de trabalho. Nós temos a ideia do clube formador, que paga essa criança recebe uma contribuição mensal do clube, mas ela isso não a obriga a estabelecer um vínculo com o clube de futebol. Certo. Então, a qualquer momento, alguém pode chegar aqui, pegar um garoto de 12, 13, 14 anos da Ponte Preta e falar tchau, né? Como a turma fala, perdeu Ponte Preta. E a gente praticamente não pode fazer nada. Então, é preciso aperfeiçoar esses modelos de proteção do clube, respeitando, obviamente, o Estatuto da Criança e Adolescente, o foco da educação da criança, na formação do cidadão, mas é um desafio que está posto também. Por último, eu acho que internamente, né, o caminho para os clubes é o caminho da profissionalização. Tá. Então a fase, aquela fase que eu falei, de a gente finge que paga, se finge que recebe, se finge que joga, a gente finge que paga, acabou, né? Todo mundo tem responsabilidades, nós precisamos, obviamente, dar esse salto de qualidade, fazer essa transição. Então eu diria que a Ponte Preta está atrasada nessa transição. Isso o Flamengo já avançou, outros clubes no Brasil avançaram, que é você poder contar também com um corpo técnico de assessoramento dos profissionais que atuam dentro de campo e fora do campo, para que a gente possa também atingir um patamar de excelência administrativamente falando. Muito interessante essa readequação que os clubes precisam fazer com essa Lei Pelé, com o Profut, com o Time Mania. Você falou uma palavra interessante aí, profissionalização. A cidade de Campinas ela é muito provinciana e no futebol isso está incluído também. Muitos torcedores e até jornalistas falam assim, dentro do clube só precisa ter Ponte Pretano, no caso aqui da Ponte, porque eles entendem o clube, porque eles sabem da história. E aí vem o lado da profissionalização. Como é que você enxerga isso? Dentro de um clube, para trabalhar na Ponte Preta, tem que ser Ponte Pretano ou se vier um profissional que torce para outro time, ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho? Como é que você enxerga a profissionalização, mas o futebol mexe muito com a paixão também. Como é que fica essa balança? Acho que é a coragem do dirigente, né? Eu posso falar aqui numa posição muito confortável, porque eu vivi já essa experiência, né? Uma época eu trouxe o Evair para trabalhar conosco nas categorias de base da Ponte Preta. Por quê? Nós identificamos que havia um déficit técnico de formação desses atletas.
E você ter o privilégio de ter um jogador como o Evair, que foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, sim, trabalhando com a tua categoria de base ali, na formação dos atletas, preparando ele para a transição da base para o profissional, que era isso que se tratava à época. Eu recebi muitas críticas, o Evair soube lidar com isso, porque era um jogador experiente, uma pessoa preparada, com pressão, e desenvolveu um trabalho aqui conosco, foi vice-campeão paulista junto com aquele time que nós formamos em 2008 no jogo contra o Palmeiras. Então eu entendo que é preciso primeiro coragem para enfrentar isso, selecionar os melhores profissionais, né? E o torcedor aos poucos ele vai compreendendo que a gente pode combinar essas coisas. Eu digo assim, óbvio, um conselho do clube, que é a instância máxima de decisão, ele tem que ser formado por pontepretanas, pessoas que vão ajudar a preservar a memória, a história do clube, a sua identidade, as suas cores, os seus símbolos. Isso é inegociável. Por isso que alguns modelos de clube eu não concordo. Que tem alguns modelos que se apresentam como modernos, mas na verdade você está transferindo praticamente a titularidade, a tua história para um empresário, para um terceiro. Então esse é um tipo de modelo que pode dar certo em algumas agremiações, mas eu acho que não casa com a história de um clube que tem 120 anos de história, que é a Ponte Preta, uma história maravilhosa. Então no campo de bola e no campo administrativo, eu não posso escolher o treinador apenas porque ele passou por um clube, porque ele torceu para um time, porque ele teve uma infância que teve alguma identidade. Dentro de campo, ele vai cobrar resultados. Aqui a gente já viu essa experiência de treinadores que foram formados aqui na Ponte Preta, que foram duramente criticados, e torcedores, e treinadores que não tinham história com a Ponte Preta e que conseguiram êxito. Então, para mim, é nem tanto o céu, nem tanto a terra. É você montar a equipe, encontrar os profissionais que possam atender a sua necessidade. Então, eu posso ter um bom profissional de marketing, que ele pode aqui trazer retorno financeiro para o clube, que ele pode agregar valor para o nosso negócio, e eu tenho que contratar ele e não vou perguntar para ele qual time que ele torce, eu quero perguntar se ele pode entregar as metas que foram pactuadas com o meu conselho, né? Então eu tenho que fazer essa distinção. E dentro de campo é a mesma coisa, né? Se o resultado acontecer, as coisas fluem de um jeito. Se o resultado não acontecer, fluem do outro. Agora a diretoria tem que ter um norte, ela tem que ter um objetivo, saber onde ela quer chegar. E é possível que nessas escolhas você tenha, às vezes, alguma tensão, né? Mas é natural, a gente tem que saber respeitar a vontade do torcedor, porque o torcedor é o nosso maior patrimônio, né? A razão do clube existir é a sua torcida, é a tua alma, a tua inspiração. Mas a gente precisa entregar resultados também, e para isso é preciso ter profissionais qualificados à frente, muitas vezes, de locais de tomada de decisão. Tiãozinho, hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. Um dos nomes mais controversos aí da história recente da Ponte Preta é o presidente de honra, Sérgio Carnielli. Tem quem ame Sérgio Carnielli, lembra da história dele, chegou em 96 no clube, conseguiu resgatar financeiramente, montou grandes clubes, revelou muitos jogadores. E tem um outro lado que falou assim, mas já está há 20 anos no clube, tem uma influência até hoje. Hoje você é o presidente da Ponte Preta. Como é que você vê a presença do Sérgio Carnielli? Ela é benéfica ou tem uma hora que fala, ele é importante para a história, mas agora já está na hora de seguir um outro caminho? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Sebastião Arcanjo. Sérgio Carnielli, será que tem portas abertas no Moisés Lucarelli? Sempre vai ter? Qual que é a importância que ele teve? Tem? A gente ainda vai falar sobre o clube, responsabilidade, fair play financeiro, como é que o Sebastião Arcanjo e o Tiãozinho enxerga o futebol. Essas respostas já, depois do intervalo. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Sebastião Arcanjo, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Sérgio Carnielli, ame ou odeie, e vai essa briga, e hora oposição, hora situação. Hoje você é o presidente da Ponte Preta, imagino que você deva responder bastante essa pergunta, mas acho que os torcedores da Ponte querem saber. Sérgio Carnielli já está há muito tempo no clube, ainda tem uma importância muito grande, como é que você vê? Eu vou responder rapidamente essa pergunta, porque ela é muito tranquila, né? O Sérgio é uma pessoa absolutamente necessária para a Ponte Preta. Agora nós vamos ter a convicção,
a clareza e a responsabilidade de afirmar que ele não é uma pessoa eterna, né? Então nós precisamos nos preparar para momentos em que, em razão de alguma dificuldade pessoal, familiar, e o Sérgio não possa estar próximo de nós aqui, a Ponte tem que buscar caminhos e alternativas. Caminho alternativo que eu falo, primeiro, reconhecer que ela tem um passivo financeiro gigantesco com o Sérgio Carnielli, da ordem de 100 milhões de reais. Okay. Isso está registrado nos nossos balanços. Então, a pessoa pode ser oposição ou situação, mas ela primeiro tem que ter responsabilidade com os documentos dos clubes que estão registrados, aprovados, né, auditados. Então, nós temos uma dívida com o Sérgio Carnielli. O Sérgio chegou aqui, a Ponte Preta estava totalmente penhorada. Você não sabia se você corria atrás da bola ou corria do oficial de justiça. Tá. Você tinha que escolher. Então hoje a Ponte pode se dedicar a correr atrás da bola, buscar fazer gol, formar jogador, porque nós conseguimos pelo menos criar uma situação que permite administrar o clube sem solavanco, sem surpresa. Isso, em certa medida, com o apoio decisivo do Sérgio Carnielli. Porque o Sérgio não veio para cá, o Sérgio foi buscado para vir para cá ajudar a Ponte Preta. Então na nossa gestão o Sérgio Carnielli tem as portas aqui abertas, escancaradas, para opinar, para debater, para discutir. Mas eu, como presidente, disse isso na última reunião do nosso conselho, nós temos que criar uma situação. A Ponte pode migrar para vários modelos de gestão, né? Mas ela tem que criar uma condição de acertar a dívida que ela tem com todos esses credores que eu já falei no bloco anterior. E, ao mesmo tempo, reconhecer que a Ponte não teve o destino parecido com diversos clubes do interior do Brasil e de São Paulo, principalmente. É só a gente passear ou visitar qualquer cidade do interior, porque ela teve sempre aqui uma mão amiga do Sérgio Carnielli. Agora, o futebol é assim mesmo, é amor e ódio, né? Outro dia eu estava ouvindo um documentário numa emissora de televisão que relatava um momento da seleção brasileira na década de 70, quando o Pelé já era reconhecidamente o melhor jogador do mundo, e havia na sociedade brasileira, na opinião pública brasileira, uma opinião, não era pequena, de que o Pelé não deveria jogar a Copa de 70. E aí os jogadores relatam um episódio, né, em partidas que o Pelé era vaiado pelas torcidas. Ele não estava vivendo um momento bom, né? Agora, se as pessoas que montaram aquele time de 70 fossem olhar só para o ronco da arquibancada ou para aquele momento que o Pelé estava atravessando, o Pelé não estaria na Copa de 70. Então, muitas vezes a gente tem que olhar o filme, olhar a história da pessoa, o compromisso de vida, né? No caso do Jair, até financeiro que ele tem com a Ponte Preta. E aí você toma uma decisão. Então nós temos que respeitar essa história, ver o filme. O Zagallo e aqueles que comandavam a seleção brasileira levaram o Pelé. E a gente foi tricampeão do mundo e o Pelé é o atleta do século. Se eles ficassem ouvindo só o ronco da oposição, daqueles que torcem por quanto pior melhor, seguramente o Pelé não estaria na Copa de 70. Eu lembro que o Dario Maravilha conta um episódio que os jogadores, não, vai lá e tem que falar com ele, vai lá, e o Dario foi lá no quarto do Pelé e deu uma chacoalhada no negão. E nós fomos para dentro dos caras, inovamos, montamos uma seleção que é referência até hoje no mundo, né? Do futebol, né? Aquela seleção mágica de 70. E nós tivemos episódios de campeonatos em que a gente ouviu mais o ronco da arquibancada, da opinião pública, e deixamos jogadores que poderiam ser decisivos nas outras competições. E aí ficou olhando pesquisa, agora está na moda grupo de WhatsApp e tal, que não quer. E aí você deixa de tomar a decisão. O dirigente é para tomar decisão. Às vezes ele erra, às vezes acerta, obviamente querendo acertar sempre, às vezes também erra, mas ele tem que tomar a decisão. Por isso que ele é o dirigente, por isso que ele é o treinador. Então ele tem que escolher sempre os melhores, mas olhando sempre uma perspectiva histórica, né? Olhando um pouco para trás, olhando no futuro onde a gente quer alcançar. Então nesse sentido, o Sérgio é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Vou te aproximar um pouquinho do campo agora. Presidente de clube tem que ser especialista em futebol? Tem que saber de tática, tem que saber de técnica, tem que saber para conversar com o treinador ou não? Acho que o Brasil tem uma coisa, né? A gente fala que o Brasil tem 180, 190 milhões de torcedores. Todo mundo tem uma escalação. Pode ser o time do bairro lá, o time da rua que a gente mora, né? Nós nascemos de uma geração que é a rua ali, né, onde a gente nascia. Eu nasci na Vila Georgina, ali na Rua 12. Ali na rua, ali, o couro comia, todo mundo já sabia escalar seu time. Sim. E tinha aqueles que estavam fora que não, porque então todo mundo tem um time. Nós vamos escalar a seleção brasileira, todo mundo tem um time. Uhum. Aqui na Ponte Preta não é diferente. Então, o treinador, as pessoas que estão envolvidas com o futebol, tem que saber que o futebol é paixão,
ele também é identidade nacional, faz parte da nossa cultura, né? A gente vê os comentaristas, os discursos na Câmara, no Congresso. É muito tranquilo o brasileiro ou a brasileira entender uma situação econômica, de saúde pública, de educação, quando você faz analogias com o futebol. Todo mundo sabe fazer isso. Sim. Então todo mundo tem um time na cabeça. Agora, a vida também já provou que só entender de campo não resolve, né? Às vezes é preciso entender de campo, mas também entender de gestão, de administração, ter coragem de tomar decisão, ter coragem para contrariar interesses. E muitas vezes as pessoas se protegem em função do resultado, né? E o problema do dirigente não é quando o time está ganhando, a questão do dirigente é quando o time está perdendo, porque ele tem que tomar decisão, tomar atitude, segurar a onda, chamar para ele responsabilidades. Quando o time está ganhando, às vezes a gente não enxerga ou faz de conta que os erros e os problemas não existem, né? Eu acho que tem que combinar isso, eu acho que o futebol está caminhando para isso. Não por acaso, a Federação Paulista de Futebol, a FIFA, a CBF estão profissionalizando as gestões, né? Então, o maior problema do futebol hoje é que ele não deu chance. Você pegar a maioria dos atletas brasileiros, que são gênios dentro de campo, não tiveram a chance de fazer uma faculdade. A maioria não teve a chance de terminar o ensino fundamental e médio. Por que quis? Não, porque não tinha oportunidade, porque tinha que escolher. O futebol muitas vezes era a salvação da pátria, o caminho, era a busca da felicidade, como a gente naquele filme, né, maravilhoso. Então, aí o sujeito de uma hora para outra começa a ganhar um dinheiro, mas tem que olhar que tem uma família atrás dele, tem primo, mãe, parente, uma família muitas vezes estruturada, e esse jogador de futebol, é a esperança. Ele carrega toda essa carga positiva e de desafios, né? De ser uma referência na família. Então, ele não tem tempo para se qualificar, para formar, para ser um gestor. Então, o que as instituições estão fazendo? Estão pegando esses atletas, levando para suas academias, para suas universidades, treinando eles, construindo uma carreira, porque a carreira também do jogador de futebol é uma carreira curta. Então dá tempo para a gente fazer isso. O interessante era fazer isso concomitantemente, mas a rotina de jogo, concentração, viagem não permite. Hoje a gente tem o recurso da tecnologia que facilita, mas a gente olhar para a década de 70, para a década de 80, para os anos 90, não tinha essas ferramentas que nós temos hoje, que permite inclusive a educação à distância, o reconhecimento da educação não formal, para que você possa também, as técnicas, as práticas que esses caras carregam dentro de si. Então, eu acho um equívoco profundo pegar um jogador de futebol que dedica 90% da vida dele para o campo e depois que termina a carreira dele, ele não presta mais, né? Porque ele não teve chance, não teve oportunidade. Aí você pega um cara de fora do futebol, que passou 10 anos numa faculdade, fala bonito, faz uma boa apresentação de PowerPoint, mas que não viveu muitas vezes o jogo, né? O ambiente do futebol, o vestiário. Então eu tenho escutado muita coisa no Brasil, agora é a hora da garotada. Vai ter sempre a hora da molecada. Eu volto lá na seleção de 70, transição você tem que fazer sempre mesclar, combinar, qual que é o momento que você coloca. Mas a gente fazer um raio-x do futebol brasileiro hoje, quais são os técnicos que estão em atividade hoje? Se a gente olhar quem começou a disputar campeonato em 2017, 2018, 2019, dessa geração. Quem está com contrato de trabalho assinado? Vai verificar que a maioria hoje está sem contrato de trabalho assinado. Então o Brasil tem essa coisa de nós aqui, eu chamo de afrodescendentes, latinos, que é tudo ou nada, né? E o mundo está ensinando que nós temos que buscar um caminho da mediação para poder aproveitar as melhores práticas, as melhores experiências. Então, eu acredito nisso, tá? Acredito na formação, na qualificação, mas reconheço que o Brasil também tem muita gente autodidata que tem muito valor, não só no futebol, né? Nas artes, no cinema, na comunicação, no jornalismo, que vocês são, Guilherme, dessa carreira acadêmica, que passaram por universidade, mas nós temos muitas pessoas que, eu sou favorável ao diploma, já estou deixando claro isso, mas nós temos muitas pessoas que têm um talento natural para escrever, para pensar, que não tiveram a oportunidade, mas tem o seu valor. E tem o seu valor, né? Ô, Tiãozinho, tem algum presidente de clube que você se espelha, ou presidente de alguma empresa que você goste da gestão? Eu tenho uma vida profissional, né? Praticamente dentro de uma empresa de distribuição de energia elétrica, né? Entrei na CPFL em 1984, né? Era um garoto
como a gente falava lá, como diria o Racionais, só pensava em jogar bola, ir pro baile e jogar bola. De repente me vi desafiado de ter entrado numa empresa com um salário melhor do que meu pai à época. Então eu sei o que significa você ter essas responsabilidades. Então eu olho o mundo muitas vezes a partir do setor que eu estou atuando, né? Que é o setor de energia elétrica. Mas é um setor também que está passando por muitas transformações com novas tecnologias, né? Então eu tenho admirações de pessoas que foram gestores dessas empresas, tenho admiração por gestores que estão hoje inovando, né, na própria área de comunicação, de conhecimento, né? Eu não diria que eu tenho um modelo, acho que temos vários modelos hoje. E no futebol, assim, eu tenho uma admiração muito pela coragem. Acho que o Petralha lá, todo mundo reclama, fala e tal, mas eu acho que se a gente olhar para o retrovisor e ver onde estava o Atlético Paranaense, onde ele está hoje, é porque num determinado momento ele conseguiu unir a comunidade atleticana, né? E fazer as rupturas que eram necessárias para colocar o Atlético num patamar que ele está hoje, né? Enfrentar grupos econômicos. Você olhava para o Paraná, você só enxergava o Curitiba, não é isso? Sim. Então, hoje você enxerga quem? Atlético Paranaense é a principal equipe. Né? Então, você tem uma gestão no Flamengo feita de profissionais altamente qualificados do mundo do mercado, de bancos, né? Consultores. Mas, a hora que você vai conversar com o presidente do Flamengo hoje, apesar de toda a sua história acadêmica, o seu currículo, ele é um flamenguista do índio, tá certo? Eu tenho o meu presidente lá na CPFL que é flamenguista. Eu brinco com ele, estrela, ele fala, pô, jogamos muito, não sei o que e tal. Então, porque acho que... Se sente na arquibancada conversando. Tem hora que as nossas reuniões lá, alguém vai lá, então vamos lá, porque o papo aqui tá muito embora. Futebol, vai embora. A resenha começa na reunião de diretoria na CPFL. Boa. Então, são pessoas que também me inspiram, né? Tá. E no serviço público também, nós temos muita gente boa, apesar do serviço público estar muito machucado, todo mundo cobrando muito, os trabalhadores do serviço público, mas nós temos muita gente boa, né? Gente, profissionais, qualificados, pessoas que trabalha com dedicação, né? Então, eu acho que tem exemplos, né? Desde aquela pessoa que às vezes está lá no Mário Gatti ali, vendo aquela fila, aquela dificuldade toda para atender as pessoas, mas tem valor ali também, né? Você tem que fazer aquela gestão. Você imagine chegar numa empresa com ar-condicionado, tudo tranquilo, um monte de funcionários, assessores, secretária, aí você vai dar um plantão no Mário Gatti ali, final de semana, 2 horas da tarde no sábado, aquele corredor lá com centenas de pessoas, você tem que fazer a gestão, quem que de fato vai ser atendido primeiro. Cara, são decisões difíceis que esses profissionais têm que tomar. Desde o cara que está lá, o guarda que está ali, lidando às vezes com a família que está angustiada porque está vendo um ente querido ali passando uma situação de saúde, né? Então, acho que são pessoas que inspiram a gente também. É como vestiário, tem que saber lidar com o vestiário. Aqueles profissionais que estão ali, às vezes fazendo acolhimento, é como se fosse um grande vestiário, né? Porque se eles perderem o controle ali, cara, vira confusão. Então, eu acho que tem gente boa, cara, assim, em vários níveis, que você admira, assim, pô, a pessoa simples, ela consegue lidar com o conflito, administrar. Muito legal isso. Ô Tiãozinho, ano passado, quando você assumiu a Ponte Preta, a presidência com a renúncia do Abdala, era semana de derby, então era bastante conturbado, mas você passou por uma situação inusitada, porque o técnico Gilson Kleina não venceu 10 jogos consecutivos e você não o demitiu. A maioria dos dirigentes tomaria a decisão mais fácil, demissão, não tem resultado, manda embora. Você não fez isso, por quê? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Sebastião Arcanjo, contrariou a maioria dos dirigentes, em 10 jogos sem vencer, e o Gilson Kleina permanece até hoje no comando do clube. Como é que será que foi essa decisão? Foi dele, foi da diretoria, muita conversa, essa resposta e muito mais. Vamos falar ainda do Bahia, teve recentemente lá com o presidente, será que vai ter alguma ação? Política e futebol se misturam? Essas respostas depois do intervalo. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes, hoje com o Sebastião Arcanjo, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Queria mais uns 40 minutos, tá? Pra gente poder conversar aqui, mas infelizmente eu não tenho esse tempo. Sei que você também não tem esse tempo, que o celular não para e passa a gente aqui atrás, mas é o último bloco do programa Mais Esportes. Ano passado, o Gilson Kleina, 10 jogos sem vencer com a Ponte Preta e ele permaneceu no cargo. Como é que foi essa decisão?
Eu falei para vocês no bloco anterior, Gabriel, é o seguinte, a gente tem que tomar decisão. Naquele momento eu era o presidente, o Cazu o vice-presidente e o Fábio Abdala o financeiro do clube. Nós tínhamos 3 pessoas para tomar decisão. Nossa. E obviamente eu consultei o Sérgio Carnieri, consultei algumas outras pessoas. A primeira decisão, assumo ou não a Ponte Preta antes do derby. Ah, já começou daí. Porque o que eu recebi de conselhos, espera o derby. Se perder, você está ali, cuidado, acabou a gestão. Eu falei, gente, eu não posso dar esse sinal, eu vou pro derby. Até porque eu adoro o derby. Eu quero ver de novo o derby com torcida dos 2 times aqui, arquibancada, todo mundo ali lutando. Boa. Eu adoro, eu brinco com o Sérgio Carnieri que a gente fazia algumas provocações no derby, só um parênteses, para testar a nossa popularidade, né? Então, a gente fazia ali, entrava no campo. Isso é muito gostoso, o futebol precisa disso, né? Da rivalidade, essa rivalidade sadia, né? Não essa violência estúpida. Uma rivalidade sadia dentro de campo, o resultado, tirar um sarro do cara no outro dia, na esquina, no clube, na família, no café. É isso que mantém o futebol. É isso que deixa o futebol. Essa é a alegria do futebol. O resto é estupidez, né? Violência, agressão física, isso é um absurdo. Mas eu tomo a primeira decisão, vou assumir antes do derby. Tá. Aí, a segunda decisão, passar um recado de confiança para a comissão técnica e para o time. E nós fomos para o derby, na minha opinião. O time jogou bem, se comportou, né? E isso permitiu que a gente iniciasse o planejamento um pouco mais cedo do que os outros clubes. Então, na minha opinião, foi uma decisão acertada manter o Gilson Kleina olhando de novo o filme e não aquele momento que ele estava vivendo ali. Então, o filme é que o Gilson já entregou muitas coisas boas para a Ponte Preta. E o conjunto de dificuldades no ambiente também pode ter influenciado no desempenho do time dentro de campo. Então nós tínhamos fatores extra-campo que estavam, na nossa opinião, contaminando o rendimento do time, tá certo? A outra realidade é 2020, uma equipe totalmente nova, reformulada, e nós estamos agora buscando dar as condições objetivas, salário em dia, treinamento, concentração, um lugar adequado para fazer a pré-temporada. E, obviamente agora a gente espera que o Gilson entregue dentro de campo aquilo que a diretoria está oferecendo para ele, desde o processo de renovação do elenco, contratação de jogadores, uma decisão tomada coletivamente, não foi uma decisão centralizada aqui, unilateral do presidente. Então, desde a minha chegada, as decisões todas foram compartilhadas com algumas pessoas que eu respeito muito aqui dentro da Ponte Preta e fora da Ponte Preta também, né? Enfim, acho que isso foi uma decisão correta. Você falou aí na sua resposta, estava dando risada, em tom de brincadeira, mas que você quer ver as 2 torcidas. Você pode fazer alguma coisa para voltar as 2 torcidas ou é uma decisão de Ministério Público, de Polícia Militar e você só cumpre? Eu estive na CBF acho, 2 semanas atrás, conversando com o presidente lá, o Rogério Caboclo, com o Walter Feldman, que é uma pessoa que eu já conheci aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu acho que é sem sentido, né? Você penaliza o bom torcedor em detrimento de uma meia dúzia, entendeu? Sim. Agora, a gente que é criança, cara, que olha essas imagens aqui, né? A tua volta, o estádio lotado, despedida do Pelé, derbys clássicos aqui em Campinas, né? E você olhar para um ambiente praticamente monolítico, né? Então, ele prejudica o desenvolvimento do futebol, reduz a capacidade de arrecadação dos clubes, né? E eu acho que isso precisa mudar. Então, o futebol não vai resolver o problema da segurança no Brasil, porque a violência, infelizmente, no Brasil não ocorre só no futebol. É um reflexo. Ela ocorre em vários estratos sociais, das classes mais populares até a chamada elite, né? Então, todo mundo está vivendo um momento de tensão muito grande. O mundo está em turbulência. Não é justo que o futebol pague a conta disso, né? Parecendo que só o futebol tem problema, só o futebol tem violência, só o futebol não agrega mais as pessoas e as famílias. A resposta foi positiva que você obteve? Eu estou sentindo que deve haver movimentações nos próximos dias nesse sentido, sim, de pelo menos buscar reabrir esse debate junto ao governador do estado de São Paulo, junto ao Ministério Público, à Secretaria de Segurança Pública. Obviamente, isso vai ter que passar também por um acordo que envolva as torcidas organizadas, né? Para a Série B, talvez, então. Eu acredito que a gente tem condições de reverter esse quadro aqui em São Paulo. Não sei se dá tempo de fazer isso para o Paulista, mas acho que para a Série B eu já estou otimista porque reabriu o debate. Não quero prometer que isso vai ser resolvido, mas existem movimentos interessantes apontando
para a reabertura desse debate. No ano passado, o Bahia utilizou uma camisa com manchas de óleo, fez um manifesto em relação ao vazamento que teve nas praias. Isso foi um ato político, algo geral que aconteceu em todo o Brasil, começou nas praias da Paraíba e foi descendo mais ou menos até o Sudeste. Essa é uma ação que te agrada, utilizar o clube para passar uma mensagem para toda a sociedade, ou como presidente de um clube você não quer misturar as coisas? Cara, eu sou de uma geração que eu escutei assim, a gente não discute futebol, não discute política, não discute religião e no final a gente não podia discutir nada, porque nós estávamos na ditadura, tá certo? Certo. Eu sou de uma geração que é proibido proibir. Eu defendo a tese do que é proibido proibir. Okay. E o futebol, ele, como eu disse, ele não vai, Gabriel, resolver os problemas da sociedade brasileira, mas ele pode ajudar a gente a ter uma outra leitura. Como eu disse lá nos blocos anteriores, muitas vezes você entende melhor o Brasil, os teus problemas, a tua dificuldade, utilizando as metáforas do futebol, fazendo analogias com o futebol. Então acho que dá para combater o racismo com o futebol sendo um elemento de combater o racismo. As ações do Bahia estão muito identificadas com o momento que o país está atravessando. Havia um crime ambiental lá, né, nas praias, contaminando, impactando a economia. E, obviamente, isso afeta a economia do futebol também. Você tem práticas homofóbicas, né? Você tem práticas de intolerância, você tem feminicídio, né, índice de violência. Isso, quando você junta todas essas pessoas no mesmo local, no mesmo ambiente para torcer para um time de futebol, você tem que aproveitar essa oportunidade para comunicar com essas pessoas. Eu já vi situações, né, não muito distantes, em que parou uma guerra entre os árabes que vivem na faixa de Gaza ali na Palestina, com Israel, porque o Real Madrid, os Galácticos, o Ronaldo e companhia, foram fazer uma partida de futebol, parou uma guerra. Uhum. Né? O Santos, com Pelé, parou guerra. Então, muitas vezes o futebol ajudou a combater a fome, né? Ajudou a arrecadar alimentos para pessoas que estavam vítimas de enchente, né, de seca ou flagelados pelas chuvas. Então o futebol pode também oferecer ao país, né, pela sua capacidade de mobilização, Gabriel, dar sinais de que é possível sim um mundo melhor para a gente viver, sabe, com menos violência, com menos intolerância, com menos racismo, com menos preconceito e com proteção ao meio ambiente, às crianças. Então eu acho que o futebol tem sim um papel importante. Eu só acho que a gente não estava usando aquela visão utilitária. Está usando o futebol para determinar. Muitas vezes essa forma está usando, na verdade, é para proteger interesses. Às vezes, está usando, não, é para manter o status quo. Está usando, é para manter a situação como está, é para não mexer nas pedras, para deixar tudo como está. Como se nós vivêssemos num mundo perfeito. Então a gente tem que saber também interpretar muitas vezes essa palavra. Está utilizando o futebol, está utilizando a Ponte Preta. Será que essas pessoas que estão falando isso estão preocupadas com o quê? Ou estão satisfeitas com o mundo que nós estamos vivendo? Eu estou naquela turma que é o seguinte, vamos usar todos os meios necessários para combater a violência, para combater o ódio, para combater a intolerância, para combater a violência contra a mulher, para combater a homofobia. Nesse ano, na Camisa da Ponte, pode ter alguma coisa nesse sentido, Nós estamos muito a fim de fazer isso. Estamos preparando, inclusive, algumas ações aí para o próximo dia 8 de março. Ontem teve uma reunião das mulheres aqui da Ponte Preta, com as mulheres que fazem parte da nossa torcida organizada. Eu acho que é hora de dar uma resposta. A gente não pode, Gabriel, ficar satisfeito a nossa cidade bater recorde de feminicídio. Cara, você liga a televisão todo dia, houve uma sessão da Câmara, mais uma mulher, mais uma mulher, mais uma mulher. Daqui a pouco está dentro da nossa casa. É um parente nosso, um amigo nosso, uma amiga nossa. E a gente vai fazer nada, ficar de braços cruzados? Restando apenas 4 minutos, eu tenho 30 perguntas para fazer para você, Eu seguramente não vou responder, Gabriel. Eu vou pular a maioria do que eu tenho aqui, ia falar de futebol feminino, do potencial para novos públicos. Arena, não sei se vai dar tempo ainda, mas um assunto que tem sido bastante discutido, clube empresa. Já teve uma reunião aqui, o Botafogo está levando à frente esse projeto. Como é que você vê essa possibilidade que dá também de capital estrangeiro? Futuramente pode ter um dono no clube, já que vai virar empresa. Imagina um indiano presidente da Ponte Preta. Como é que você vê essa situação? Gabriel, estou muito tranquilo. Eu pessoalmente sou favorável à mudança
dessa forma de organização. Tem clubes gigantes no Brasil que preferem manter como clubes associativos, mas estão numa situação mais confortável, né? O que eu acho que a gente tem que ter abertura para discutir o melhor para a Ponte Preta. Se houver um entendimento que o melhor para a Ponte Preta é fazer essa migração para o clube empresa, nós haveremos de encontrar qual que é o melhor modelo de clube empresa. Tem alguns modelos de clube empresa que eu pessoalmente não concordo, ainda que acredite na tese de que o clube empresa é uma saída importante para a Ponte Preta. Né? Mas esse é um debate, eu vim de uma área que ela era estatal, foi privatizada, e agora nós estamos hoje sob a gestão de uma multinacional chinesa. Agora, qualquer investidor, pode ser para comprar um carrinho de cachorro-quente, para comprar uma empresa como a Petrobras, ele vai olhar as questões legais. Ninguém vai colocar dinheiro em nenhum lugar se não tiver segurança jurídica, se não tiver estabilidade, a gente chama regulatória, as regras do jogo estão claras, todo mundo entende. E o Brasil tem, no futebol, tem um ambiente que às vezes as coisas não estão muito claras, nem tudo que a gente está reluzindo ali é ouro. Então é preciso de ter segurança jurídica, não podemos transformar essas coisas numa panaceia. O Botafogo deu um passo à frente, mas eu estive conversando com o presidente do Botafogo do Rio de Janeiro, ele falou, a gente deu um passo, agora vamos aguardar também a evolução dos projetos que estão em debate na Câmara dos Deputados e no Senado, para que os investidores possam vir colocar dinheiro, porque o cara vai fazer um investimento aqui de 30 anos. Ninguém vai comprar uma usina hidrelétrica, ninguém vai comprar um Banco do Brasil, ninguém vai comprar uma Petrobras, os Correios, ninguém vai fazer investimento na Ponte Preta, no Flamengo, se não tiver segurança jurídica e estabilidade regulatória. Até porque as empresas quebram também, até então porque não é... essas empresas também, elas têm dinheiro em bolsa, têm responsabilidades com seus acionistas, tem que prestar conta. Então, aquele filme que eu falei, a gente finge que paga, outro finge que recebe, acabou. Então, é outro ambiente. Mas eu acho que é um caminho a ser percorrido e a Ponte Preta está olhando com atenção e tenho certeza que assim que as coisas evoluírem lá na Câmara, a gente tem condições de tomar decisão aqui na Ponte. E para a gente poder encerrar, a Arena da Ponte Preta, também é outra polêmica, porque quem é mais saudosista, uma parte da torcida, o estádio construído pela torcida não pode, uma outra parte não, é modernização, precisa da arena. Qual que é a sua visão? É algo perto, é algo muito distante? Cara, assim, Gabriel e nossos telespectadores, acho que as pessoas, o futebol é isso mesmo, é tensão, é emoção, é razão. Nós temos que buscar um caminho. Eu acho que a Ponte fez algo revolucionário. Desde a sua origem, um clube formado por operários, trabalhadores, negros, 120 anos, é o único clube no Brasil em atividade em 120 anos. Uma torcida que tem um time, que construiu o seu estádio, colocou a Ponte Preta nesse patamar que ela está hoje. Ponto. História linda, maravilhosa e que nós vamos celebrar ela esse ano. Vamos celebrar essa história. Aí vamos olhar o que fazer nos próximos anos. Quais são os desafios que o futebol está impondo? Aí vamos olhar o que está acontecendo no futebol lá fora, no mundo. Nós estamos vendo gigantes como Milan, Inter de Milão e outros clubes sendo adquiridos por empresas, por grupos que às vezes não tem identidade, né? Aí você vai para a Inglaterra, capital aberto, mercado, futebol mais valoroso do mundo hoje. Você vai para a Espanha, você tem as duas realidades, mas com muito investimento, muito capital financeiro, grupos de empresas apostando no futebol, porque é um negócio que dá retorno. Então, se o futebol brasileiro não der retorno para o investidor, a gente pode colocar o nome que quiser aqui, ficar como associação, como empresa, que ninguém vai pôr dinheiro. Se a gente não tiver uma vida administrativamente organizada, ninguém vai pôr dinheiro aqui na Ponte Preta, a não ser o Sérgio Carnieri. Se a gente não tiver no Brasil uma legislação segura, ninguém vai pôr recurso aqui nos clubes, não só na Ponte Preta, em nenhum lugar. Então, eu entendo que a gente precisa então olhar para frente. A arena é parte desse desafio. Tá. A modernização do futebol passa hoje por um novo conceito de acomodação, de respeitar as pessoas, de acessibilidade, de energias renováveis, de reutilização de água, de você lidar com a questão da mobilidade urbana, de você agregar negócios que possam fortalecer o seu resultado dentro de campo. Então a gente tem que olhar para a Ponte Preta, gente, o que temos hoje dá conta de enfrentar esse desafio? A minha opinião é que não. A minha opinião, então, que a gente precisa dar um passo à frente. E um passo à frente, para mim, significa ter uma arena moderna,
multiuso, que traga receitas para a Ponte Preta continuar disputando no patamar que nós queremos que a Ponte Preta esteja. Não é o patamar que ela está hoje, o patamar que nós queremos que a Ponte Preta esteja. E aí nós vamos ter que tomar decisão. Esse é o desafio dos dirigentes do nosso conselho, né? Tomar decisões estratégicas, como lá um dia alguém tomou uma decisão de comprar um terreno, de mobilizar a torcida. Agora nós precisamos fazer isso para esse novo tempo que o futebol mundial está por vir. Caso contrário, a gente pode olhar também para experiências de países que não quiserem inovar e que hoje perderam competitividade. Vou dar só um exemplo para finalizar aqui. Se a gente olhar quais são as principais empresas hoje com maior valor no mercado, há 20 anos atrás nós íamos falar de empresas de petróleo, de empresas automobilísticas. Hoje, se você pegar a lista das 10 maiores empresas, você está falando de empresas de tecnologia, você está falando de Google, você está falando de Facebook, você está falando de Amazon, você está falando de Alibaba, Microsoft. Então mudou, o mundo mudou. Eu entendo que a gente precisa mudar, mas mudar mantendo a história, mantendo a identidade, mantendo a camisa, mantendo a nossa história, sem perder de vista e sem jogar fora o nosso passado. Sabendo de todos os trâmites, teria uma data na sua cabeça? Olha, em 10 anos gostaria de uma arena. Não, eu penso que se a gente conseguir aprovar agora as mudanças no nosso estatuto, que eu espero fazer isso agora no primeiro semestre, e eu vislumbro uma arena na Ponte Preta para os próximos 48 meses. Nós não temos tempo a perder. O mundo não vai ficar esperando a gente tomar decisão. 90 minutos o jogo, a bola tem que entrar e não tem videotape. E fora o relógio está correndo, não viu? tem videotape, o cara tá lá, pitou o jogo, a bola tem que entrar. É assim. E infelizmente o nosso relógio está assim, ó, cada vez mais rápido. Tiãozinho, muito obrigado por essa entrevista. Sabe aquele gol, Gabriel? Aquele gol que você perdeu não volta mais. 46 segundos cruzou. Você vai virar o inacreditável futebol clube. Vai ser motivo de gozação no dia seguinte. Se não fizer, o trem passa e acabou, você não entrou nele. Entendeu? Muito obrigado por essa... O nosso trem passa aqui e apita. Olha aí, gente. Vamos atrás lá. Aqui do estado. Muito obrigado por essa entrevista, pela oportunidade e até uma próxima. Eu que agradeço a você e a toda a Câmara de Campinas pelo brilhante trabalho aí. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!